Oi, gente, eu sou o Daniel. Eu sou o Larry. E a gente é jovens da aula Nova Santa Rita e a gente veio aqui entrevistar a irmã Daniela Meira e o irmão Constantino. Agora a gente vai fazer as perguntas. Irmã Daniela, como começou o ramo? O ramo começou em 2004, em novembro, e ele iniciou numa escola que tem aqui na Avenida Santa Rita. E começou com alguns membros aqui de Santa Rita que frequentavam Canoas, né, que não tinha um lugar aqui para eles se reunir. E foi uma experiência muito legal, porque a gente ia na escola, né, final de semana, não tinha ninguém lá, e nós usávamos a sala da escola que era emprestada pela prefeitura. Então, até nós termos um lugar para ficarmos, né, até eles alugarem um lugar para nós, vinham os membros de Canoas para nos auxiliarem, para dar aula para nós, para a gente começar a se reunir. E os missionários começaram a vir e procurar novos membros, né? E depois, eles alugaram uma casa no bairro Alberto Sírio, que onde formou o ramo em 2005. Legal. Como foi seu primeiro chamado? O meu primeiro chamado começou já aqui na escola mesmo, né? Eu estava grávida do meu segundo filho e mesmo assim eles pediram, né, para eu começar a dar aula com os membros antigos. Eu, no começo, fiquei até receosa, porque eu era membro, não era uma membro tão antiga também, mas a Ioneide, que era uma irmã que frequentava também, ela já era mais tempo na igreja, ela me ajudou bastante, e eu comecei a dar aula para os membros antigos ali na escola mesmo, né? Então foi uma experiência muito, muito boa, porque eu aprendia muito nesse tempo, né? Porque mesmo sendo uma membro antiga, era um momento de aprendizagem. Então todos nós aprendíamos juntos. Então foi muito interessante. E depois nós mudamos para o ramo, que formou o ramo em 2005, no começo do ano, e foi chamado o presidente Aldo Gresley, e a esposa dele foi chamada como presidente da cidade de Socorro, e se formou o ramo com as demais organizações, né? E foi bem interessante, porque eu continuei como professora por um bom tempo ainda, e teve bastante irmãos que foram chamados para nos auxiliar de Canoas também, né? Que vinham de Canoas para nos ajudar nesse primeiro momento, né? Porque tinha poucos membros aqui em Santa Rita, então não tinha chamados para todos. E vinha muitos membros de Canoas para nos ajudar, e foi muito bom mesmo, assim, sabe? A gente cresceu bastante e formamos a ala, né? Nova Santa Rita. Bom, e uma curiosidade também da ala é que o irmão Constantino foi o primeiro membro da igreja aqui da ala. E em qual ano o senhor se batizou? 17 de abril de 2005. E qual que é o teu testemunho? Eu tinha um testemunho muito bom. Os alunos me insistiam muito quando eu comecei a frequentar a igreja, que eu lesse bastante o livro de Mórmon, que eu ia ter um testemunho, que o livro de Mórmon ia dar um testemunho. E eu comecei a ler o livro de Mórmon, o testemunho nunca apareceu, e eu desisti de ser da igreja. Aí eles foram me visitar 2 domingos depois e combinaram comigo, eu espero que não ia mais me batizar. Eles se comprometeram de orar comigo aquele mesmo domingo às 9h30 da noite, na casa deles ou na minha, para Deus me dar um testemunho. E eu comecei a ver televisão e me esqueci que tinha combinado com eles, né? Era para ser às 9h30. E às 9h32 eu me lembrei que eu tinha que orar. Aí desliguei a televisão. Cheguei na beira da cama para me ajoelhar e disse: Pai Celestial, a última vez que eu vou te pedir um testemunho. Eu já procuro uma igreja para frequentar faz muito tempo e não encontrei, e eu não quero errar de novo. Me ajoelhei, orei bastante e quando eu terminei de orar, eu levantei e fui ligar a televisão. E do lado da televisão estava o livro de Mórmon. E quando eu peguei o livro de Mórmon, até hoje eu não sei por que eu peguei o livro de Mórmon, lá no meio do livro, em Alma 42, os últimos 5 versículos que eu li, eu não aguentei a emoção que eu tive, eu desatei a chorar, por ter desafiado tanto Deus e ia me dar um testemunho então na hora que eu tive. Quem quiser se certificar do meu testemunho, olha, Alma 42, os últimos 5 versículos. Ali fala que eu não tenho mais que duvidar de nada, que eu tenho que continuar e procurar salvar as almas para ele. E já em seguida me batizei. E o senhor falou também dos elders. O senhor se lembra do nome dos elders? Eu me lembro. Eu tenho até foto deles aqui. Me deram essa Bíblia de presente. Os elders que batizaram o irmão, o seu Constantino. Batizei, em seguida eu recebi o sacerdócio arônico
na outra semana. E passou 15 dias, o presidente Pedro veio ali e me deu o salário Melquisedeque. Eu não sabia o que significava o salário que eu estava recebendo. É que eu recebi para poder ajudar na aula, no ano, né? Muito obrigado, irmã Dani, irmão São Constantino. Essa é um pouco da história da ala, do começo da nossa ala.